Olá pessoal, nós vamos aqui a nossa quarta aula trabalhar com matrizes. Matriz é a principal estrutura do Octave, por sua vez do MATLAB, onde toda a linguagem de programação foi construída em cima de uma estrutura matricial. E essa matriz nós já vimos que os elementos são complexos, então por sua natureza cada elemento é complexo. Quando eu digito lá na calculadora 5, a gente já sabe que ele é um 5, 0 complexo, e agora dizendo para vocês que já é uma matriz 1 por 1. Então ele já trata um número como sendo matriz. Então ele é feito com essa base. Para entrar com a matriz é bem fácil, uma matriz. Então a estrutura dele de eu digitar uma matriz é fácil. Está aqui no exemplo. Eu tenho A igual a 1. Abro o colchete para dizer que tem 1. Eu posso botar só um espaço, ou usar vírgula para separar a coluna. Tem um elemento 2. Aí eu tenho aqui o ponto e vírgula, para dizer que é uma nova linha. Também posso usar um Enter. Aí 3 e 4. Matematicamente a gente representa com isso aqui. Então tem uma estrutura aqui. Então tem colunas, duas linhas com duas colunas. Fazer isso aqui no nosso ambiente. Está aqui no nosso Octave. Estou usando offline mesmo. Depois a gente usa no programa. A igual, abro o colchete, 1. Vou usar vírgula, vou usar espaço aqui, 3, Enter. Ele veja que está esperando uma nova linha. Aí eu vou botar 4, 6. Na hora quando eu fechar o colchete, ele vai aceitar a variável A é uma matriz. Observe aqui no canto esquerdo, só tem uma variável com a matriz 2 por 2. Eu posso redigitar por cima, digamos, A igual a 5. Virou uma matriz 1 por 1, que não está indicando. A igual, abro o colchete. Se eu botar aqui 1, 2, 3, Enter. E eu vou botar aqui 4, 5, fecho o colchete. Veja que vai dar uma falha, porque eu botei 3 colunas na primeira linha e vou botar 2. Aí ele vai dar um erro. Aí houve um erro. Ele rejeitou. Porque eu digitei 3 linhas, ou 3 colunas e depois terei 2. Então não é matriz. Tem que obedecer o número de colunas. Então vou fazer aqui. A igual 4, 7. Esqueci o colchete. Posso digitar também na mesma linha, ó, 4, 7, ponto e vírgula, que é uma nova linha. Eu vou botar aqui 5 e 8. Fecho o colchete. Digitei tudo numa linha só. Uma matriz 2 por 2. Eu já vou adiantar algumas funções. Eu posso também fazer um elemento, adicionar algumas funções. Vou voltar lá para a nossa apresentação. Tá aqui. Então, eu posso também juntar funções. Se eu fizer uma nova matriz e os elementos são matrizes, ó, A e A. Ele vai uma matriz 2 por 2, uma matriz 2 por 2. Então ele vai trabalhar, construir uma nova matriz. Vamos voltar lá para o exemplo. Já tem um A e posso dizer aqui que B igual, abro o colchete. Em vez de eu digitar o número, vou dizer que é A. A já é uma matriz o quê? 2 por 2. Quando botar um outro A aqui, uma 2 por 2 ao lado de uma 2 por 2, vai ficar o quê? Vai ficar duas linhas, mas a quantidade de colunas vai ser 4. Aqui, fechei o colchete. Aí, ó. Então, primeiro eu tenho a matriz A e a matriz A. Essa matriz B é outra matriz, já uma matriz agora 2 por 4, certo? Então já foi uma nova matriz. Vamos seguir o outro exemplo. Eu posso também, vamos ver aqui, eu já adiantei para vocês aqui sobre a vírgula, estou dizendo que eu posso usar a vírgula ou não para definir a coluna, já apresentei a vocês, está registrado aqui. Agora vamos ver matriz. Eu posso fazer o colchete, posso dar o Enter, aqui é a forma de dar o Enter, já apresentei para vocês, eu posso usar o ponto e vírgula ou dar o Enter para fazer a linha, já apresentei para vocês ali. E agora, um problema, eu tenho que ter cuidado com isso aqui, 1 e menos 1.
Cuidado, esse 1 menos 1, isso aqui vai ser uma matriz 1 por 1, que é uma matriz com zero. E se eu botar emendado aqui, ele é chamado de operador unário. Unário quer dizer que ele só precisa de um operador. No caso, ele está negativando 1. Então, esse aqui é menos 1. Aí ele vai entender pelo espaço que isso aqui é 1 e esse aqui é outro número. Se eu botei um espaço entre o menos e 1, ele vai interpretar como esse operador como sendo um operador binário. Ou seja, uma operação 1 menos 1 é 0. E aqui vai ficar uma matriz 1 por 1. Vamos fazer exemplo aqui. Ó, vou abrir o colchete. 1, espaço, menos, espaço, 1. Fecho o colchete. 0. É uma matriz 1 por 1. Mas se eu botar colchete 1, espaço, menos, e já boto 1 sem espaço, fecho o colchete, são dois elementos, 1 e menos 1. Então, ter cuidado, eu deixei isso aqui com observação, que vocês possam usar a vírgula e ter cuidado para não cometer esses erros. Vamos avançar aqui. Nós temos a matriz, menos 1, falsa vírgula. Quando eu for usar aspas simples. Aspas simples quer dizer que a matriz é transposta. Certo? Então vamos ver aqui uma matriz transposta. Volta lá. Vou voltar aqui para o A. Aqui é a matriz A. Eu vou limpar aqui CLC. Só limpa a tela. CLC só limpa a área de comando. Não limpa as variáveis. Só para limpar aqui. A. Enter. Para eu saber qual é o valor dela. Quanto é? 4, 7. Eu vou fazer o que? A botar apóstrofo simples. Ele vai me escrever a matriz transposta. Ele vai trocar. Veja, onde for o 5 foi para o lugar do 7 e foi colocado. Então a matriz, a diagonal principal fica. Vamos fazer outra matriz maior aqui. X igual. Vamos fazer uma matriz maior aqui. 1, 2, 3, ponto e vírgula, 6 menos 8, 0. Vou botar os valores aqui aleatórios. Vou fazer uma matriz 3 por 3. 5 menos 1 e 3. Joguei números aleatórios. X. Está vendo aí o X? E vou pegar aqui Y igual X. Botei o apóstolo. Veja que ele vai trocar. A diagonal principal permanece. Ó, 1 menos 8 e 3. Mas o que estava aqui em cima, o 2, 3 e 0, veio aqui para baixo, 2, 3, 0. Então esse apóstolo quer dizer o quê? Eu estou com a matriz transposta. Cuidado, não é inversa. Aí se eu quiser inversa, eu posso ter a função inversa. Eu posso dizer que y igual a inversa de x. Pode dar até número complexo. Tá vendo? X, enter, y, enter. E se eu multiplicar x vezes y? Vai dar identidade. Veja que ele está aqui, ó. A diagonal principal é 1 e os outros elementos é o 0. Por que aqui deu menos 0 e deu um 0 aqui? Quando às vezes ele faz uma operação, multiplicação, tem aquele número lá ele usa a calculadora com 80 casas decimais. Às vezes o número lá está um 0,00001 lá na posição, vezes 10 a menos 80, um menos 1, fez uma aproximação, aí deu um menos 0, mas é 0. Então 0 e menos 0 é a mesma coisa. Foi uma aproximação, uma aproximação matemática, mas não vai influenciar. Então interprete como sendo 0. Tá? Identidade. Veja que eu multipliquei x vezes y, é a mesma coisa que eu multiplicar y vezes x. Está aqui. Tem a mesma coisa, identidade. Então identidade é o valor. Vamos voltar para a matriz x. Tá aí. 1, 6, 1, 2, 3, 6 menos 8, 0. Esse valor 6, o que é o 6? Linha 2, coluna 1. Certo? Eu posso também trabalhar com elemento a elemento. Digamos, se eu botar x, abre parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1, ele vai me trazer o elemento da linha 2, coluna 1. Quem é o elemento? 6. Tá vendo? Então, x da linha 2, coluna 1 é 6.
Eu posso também atribuir valor, como x, linha 2, coluna 1, igual a, vou botar aqui 10. Veja a matriz, ó. Ele pegou a matriz x e botou na linha 2, coluna 1, atribuiu o valor 10. Quando eu criei a matriz x, eu botei todos os 9 elementos. Aí, então ele cria. Se não existe a matriz, ele cria. Mas se a matriz foi criada e eu atribuir um determinado elemento, ele vai colocar. Digamos, eu tenho outra matriz, vamos dizer, matriz Z. Existe ainda? Não. Vou dar um Z, Enter. Está dizendo que Z é indefinido. Mas eu posso definir que Z, linha 5, coluna 6, igual a 13. E vou dar um Enter. Existe a matriz Z? Não. Mas já que eu estou atribuindo, ele cria. Ó, ele criou a matriz Z, 6 linhas. Olha aqui do lado esquerdo. 5 linhas e 6 colunas. Para botar o número 13. Qual o limite de matriz? Vamos brincar aqui. Z 1000 por 1000. A matriz 1000 por 1000. Igual a 1. Vou botar aqui 5. Enter. Ele deu uma pausa. Opa. Ele vai dar um pause aqui. Opa, disse que vou mostrar vocês. Está vendo aqui um erro? Falha da execução. Está dizendo que é muito grande e ele tem um contador. Aí ele botou um contador aqui. Só olha, você está dando uma pausa e está segurando o servidor. Então o Octave ele tem essa aqui de eu mostrar página a página. Eu vou repetir o comando. Z igual a 5. Aí eu tenho que botar o que? Continuar a execução e tenho que continuar a execução, ele vai exibindo. Até chegar lá o 1000. Eu vou cancelar. Deixa ele parar aqui. Pronto. Ele fez. Ele cancelei, ele estava só dando pausa para exibir, que ele exibe página a página. Mas ele fez o 1000. Vou repetir aqui, ó. Z1000 e 1000, se eu botar ponto e vírgula, ó, Enter, ele já executou. Ele só demorou foi para exibir e ficou esperando que eu desse OK para avançar a próxima página. Aí ele ficou aguardando. Opa, você está sobrecarregando o servidor, você tem que dar resposta. Por isso que ele botou aquele tempo só. Ou você quer continuar? Aí ele perguntou o tempo aqui. Mas se eu botar o ponto e vírgula, ele executou no servidor rapidinho. Demorou a exibir. Vamos forçar mais aqui. Tá aqui. Botei a seta para cima, tecla, para ele repetir o comando anterior. 10.000 por 10.000. Enter. Já fez. Aí ele agora deu um erro. Ultrapassou a capacidade de memória. Foi muito grande o pessoal que teve. Mas se for a vez no computador, vou botar 10.000 por 1000. Vamos testar aqui, ó. Ele fez 10.000 por 1000. É uma matriz, todo esse número é complexo e grande. Ou complexo, enorme, porque a quantidade de elementos é grande. Então ele é tanto é um número complexo e uma matriz grande. E ele consegue trabalhar. Essa matriz foi criada e existe. Matriz com 10.000 linhas por 1000 colunas. É uma matriz enorme. E cada elemento eu posso trabalhar. Digamos, vou botar aqui um menor. 10.000 não, vou botar aqui na coluna 45. Eu posso botar um número aqui 13. Enter. Foi lá e botou. E o resto ele preencheu com 0. A gente precisa disso, professor? Precisa. Às vezes tem cálculo de simulação, de engenharia. Imagina um circuito que você está trabalhando, ele faz a matriz, cada nó ele trabalha com circuito. Você vai fazer uma lei de Shaw, você vai fazer um sistema de distribuição de energia. Cada poste você colocar a matriz, a tensão de um poste para o outro. Quando vai ver uma descarga, você fazer cálculo. Cai um raio num poste, que é que vai ser colocado para todos os postes? É um tipo de simulação que você vai trabalhar. Onde é que eu obtenho isso aqui? Matriz 1000 por 1000. Uma figura, uma imagem, um JPEG, um BMP, é uma matriz. Qualquer imagem, figura, você bota lá. Tantos pixels cada pixel. Cada pixel é uma coluna. E o que é que eu tenho naquele centro pixel lá do BMP? É a cor. Então o valor dentro da matriz é a cor. Então um JPEG, uma figura BMP, ele é uma matriz. E a gente, com certeza, a gente pode apostar que foi
e muita coisa é experimentada dentro do próprio MATLAB. Porque vocês veem que é bem fácil criar uma matriz e botar elementos. Tem ferramentas que eu posso pegar aqui uma matriz e transformar uma imagem. Ele vê a imagem. Um som, um MP3, é uma sequência, é uma matriz de uma linha, onde cada instante da minha gravação eu tenho o quê? A minha amplitude do som. Então, se eu tenho um som, uma voz gravada de 1 segundo e eu tenho 1000 amostras por segundo, a cada segundo eu tenho o quê? Eu tenho 1000 elementos. Busca taxa de compressão, tudo. Mas isso fica para aulas posteriores, tá certo? Então, de matriz. Voltando à matriz, eu tinha trabalhado com a matriz A, né? B, perdi até agora com a matriz C. Pronto, vamos ver a matriz B. A matriz B, veja que tem duas linhas e duas colunas. Eu posso fazer o seguinte, eu quero só ver toda a coluna B, ou só uma linha. Posso dizer que C é igual a matriz B, podia dizer um elemento, eu quero linha 1, e qual coluna? Eu quero dizer todas as colunas da linha B. Dois pontos. Vamos ver depois isso aqui, ó. Mas vamos ver o resultado. O que é C? É a linha 1, todas as colunas. Vou repetir esse comando. Eu quero a C vai ser da coluna 2 até a coluna 3. Que é a coluna 2 e a coluna 3, ó. Foi o 7 e o 4. Foi o 7 e 4. Aí eu quero só pegar C vai ser da coluna 1 até, da linha 1 até a linha 2, coluna 2 a coluna 3. Enter. O que foi que ele pegou? Esse trecho aqui, ó, da linha 1 até a linha 2, coluna 2 a coluna 3. Pegou isso. Se confundiu a cabeça, revisa um pouco o vídeo e refaça esses exercícios aqui. Pega a sua matriz, pega o seu programa e repita aqui. Ou seja, o 2 pontos ele define uma faixa. Eu já tinha pegado uma matriz, quando eu dou um elemento, ele pega aquele elemento. Mas eu posso também dizer a faixa. Então, com essa faixa aqui, eu posso também trabalhar com submatriz. Veja que eu fiz a C. E eu posso até, aí eu não vou tanto confundir a cabeça de vocês aqui, mas eu posso pegar uma matriz, pegar um elemento, anexar, rebater e trabalhar com alguns elementos. Certo? Vou voltar aqui para a apresentação, mostrar que eu já tinha adiantado isso aqui, ó. O 2 pontos. O 2 pontos trabalha com isso aqui, com a faixa. 4 pontos, então está aqui bem clarozinho. Vocês podem pausar o vídeo, vocês dêem uma olhada e ver o exemplo. Eu crio uma matriz, certo? Veja que eu já usei um comando fixo, eu fiz um arredondamento. Rand quer dizer aleatório. Eu fiz um número aleatório de 1 a 5, multipliquei por 100 e transformei ele no inteiro. Pode reproduzir. Então, vou repetir. Eu peguei um número aleatório, 5, multipliquei por 100 e peguei só a parte inteira e queria madrizar. Por que eu fiz isso? Fiz essa função todinha. Preguiça para digitar esse número todo. Então eu criei uma função logo aleatória. Basicamente é isso. Quer dizer, quando eu executar de novo esse programa, ele vai me executar de novo. Vou voltar para lá, o rand. Rand, o 5, é o número de 1 a 5. A matriz, ó, tá vendo? Só que ficou todas elas no aleatório. Se eu executar de novo, rand 5, ele me gera outros números. Aí foi o que eu fiz lá, rand 5 vezes, acho que eu me lembro, 100. Ó, botei duas casas decimais. Eu vou executar de novo, rand 5 vezes 100. A matriz 5 por 5 vezes 100. Ó. Veja que ele gerou outros números. E depois, vou repetir aqui, e eu fiz fix. Fix ele trunca quando faz o inteiro. Pelo menos expliquei isso aqui para vocês. Podia ter digitado toda a matriz lá de exemplo, vai dar outro número lá, tá vendo? Vou executar de novo. Ele me gera outro número. Números aleatórios. Geralmente, número aleatório a gente joga para simular ruído, para simulações, para fazer teste, a gente usa números aleatórios, certo? Mas aí
Eu estava mesmo com preguiça de digitar os números, eu fiz isso aqui. Mas pelo menos ficou a função para vocês. Então peguei uma função aqui, aleatório lá, e peguei o A, que é o A. A vai ser o quê? Que esse 4, linha 4, linha 4, todos o quê? Primeira linha e o segundo o quê? Colunas. Então o que? Todos elementos, todas as colunas da linha 4. O que é o C? Todas as linhas da coluna 3. Ó. Coluna 3. Ó. 1, 2, 3. Ó. Todos os elementos da coluna 3. E aqui eu peguei um trecho. Ó. Da linha 1 à linha 2. Da coluna 3 à coluna 5. Então eu peguei o que? Linha 1 a 2 eu peguei 3 e 5, eu peguei esse elemento aqui. Certo? Então isso aqui, observe. Pegue esses números aqui, repitam. Certo? Reproduzam e vocês fazem como exercício. Posso também trabalhar com incremento. Então, outro elemento a trabalhar é com o chamado de vetor. O que é isso aqui? É uma matriz de uma linha. O vetor é nada mais nada menos do que a matriz uma linha. Vamos voltar para lá. Deixa eu ver, volta aqui. Então eu crio uma. O que é que eu estou fazendo aqui? Vou antecipar. 1 a 10. Eu crio uma faixa de 1 até 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Se eu botar um outro intervalo de 1 a 20, com intervalo de 3 em 3. Ó. 1 mais 3 é 4, mais 3 é 7, 19. O 19 mais 3 é quanto? Passa de 20, que é o final. Então ele não faz, ele faz até chegar antes. Certo? E não precisa ser um número inteiro. Eu posso botar o número do que? Partes, ó, de 1 até 2 em passo de 0,05. Aqui no caso aqui ponto. Certo? Existe também o comando lim space para criar faixa. Vamos lá executar aqui. Ó. X igual de 1 até 10. Criar uma matriz. X igual de 1 até 100. Tá aí, ó. Fez facilmente de 1 até 100. X igual de 1 até 100. Apóstrofo. Ele fez uma matriz de colunas. Certo? Opa. Ele fez a matriz de coluna. Ele só inverteu e fez apóstrofo. Então ele fez a matriz, ó, de 1 até 100. Ele criou uma lista de 1 até 100. Bem fácilzinho. Eu posso também fazer intervalos. Vou diminuir aqui para ficar fácil a visualização. De 1 até 100 em intervalos de 15. A gente vê que ele não vai... 12 aqui, ó. Enter. Ó, 1 mais 12, 13, 15, tal. Ele criou quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Criou 9 elementos. Tem cuidado para for a faixa, colocar. Tem a função também chamada lim space. Lim space de 1 até 100. Aqui é vírgula. O 12 pontos é vírgula 100. Espaço de 12. Então, aí ele vai dizer elementos, 9 elementos. Criou. Aí criou o que? 7, ó, 1. Ele criou 7 novos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Criou 9 elementos. Aqui tinha 9, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ah, porque foi de 1 até 97, não foi até 100. Aqui eu forcei a 100. Então ele pegou a escala, dividiu por 7 elementos. Se eu repetir aquele para 97, 97 e 9 elementos. Ele vai fazer a mesma escala, tá vendo? De 1 a 97. Vamos voltar para de 1 até 100, 9 elementos. Então tá aqui. Aí eu posso, é muito interessante eu usar para gráficos, que nós vamos ver próxima aula gráficos, certo? É interessante eu levar a abscissa, depois eu fazer multiplicação, fazer funções, multiplicar todas essas funções. Certo? Vou botar aqui de 1 a 10. Vamos voltar aqui o x igual de 1 até de... Tinha quanto? 15. Não, era 12. 12 até 100. Espaço 12 até 100. Foi esse exemplo. Pronto. Tá aqui o x. Vamos ver um poder do matriz. Ó. Y igual x vezes 10. Multiplica todos os elementos. Ó. 1 vezes 10, 3 vezes 10, 25 vezes 10. Tá vendo? 97 vezes 10. Então essa capacidade... a capacidade não.
Grande vantagem de usar o MATLAB. Quando eu quero multiplicar uma matriz, ele já faz tudo isso multiplicando todos os elementos. Então, multiplicação de matriz é bem fácil. Se eu fosse fazer isso numa linguagem de programação, fica mais difícil. Certo? Então, por exemplo, eu tenho uma matriz, vou botar uma matriz RAND 3, uma matriz 3 por 3. Vou gerar uma matriz 3 por 3. Aí ficou feio o número aqui. Vou botar aqui de novo. X igual 1 menos 2, 4, 5 menos 7, 9, 4, 7. Criar uma matriz X. Vou criar uma matriz Y. O nome das matrizes não precisa ser só de uma letra, pode ser qualquer nome, desde que você siga a regra de linguagem de programação. Eu posso dizer que vou botar aqui Y. Errei aqui, não, tá certo. XY. Eu quero multiplicar a matriz X vezes Y. X vezes Y. Multiplica. Isso é uma multiplicação de matriz, certo? Ele tem que atender aquela história. O número de linhas de uma matriz tem que ser igual ao número de colunas a outra, e o final vai ser uma pela outra. Digamos, se eu criar a matriz Z igual, eu tenho que ter a matriz, se eu quiser multiplicar x por z, tem que ter o quê? 3 colunas. Então, 1, 2, 5, 6, 4, 0. Então, x vezes z existe, mas z vezes x não, porque vai um erro de matriz, porque o número de linhas de uma tem que ser igual ao número de colunas da outra. Então, x vezes z existe, z vezes x não, tá certo? Mas vamos ver a matriz x e y de novo. X vezes y. Ele fez a multiplicação de matrizes. O que é que ele fez? Ele pegou esse 15 aqui, pegou 1 vezes 1, mais 9 vezes 5, mais 8, 1 vezes 1, mais 9 vezes menos 2, mais 8 vezes 4, e somou, aí deu o 15 lá. Ele faz aquela operação todinha de multiplicação de matriz. Mas existe uma outra operação que é chamada de elemento a elemento. Então agora eu vou fazer x, que é a matriz, ponto asterisco, y. É outro resultado. Agora eu peguei o que? 1 vezes 1, menos 2 vezes 3, ou menos 2 vezes 3 que dá menos 6, ó. Eu peguei elemento a elemento. Essa operação ponto asterisco não existe na matemática, não, existe na matemática, mas não é uma operação de matriz. Isso é mais a computação, então ele faz isso. Multiplica elemento a elemento. Então isso aí eu posso ter exponencial, multiplicação, divisão, posso fazer todas essas matrizes de multiplicação. Vamos ver aqui do exemplo aqui, ó. Aqui está o exemplo de matriz. Já fiz aqui acessando o elemento, matriz por matriz. Já fiz como acessar cada elemento aqui. Já fiz, mostrei a vocês como acessar cada elemento. Acessando cada elemento, ó. A 2.3 é o 30, que 2.3 aqui é esse 30, todos os elementos. Eu fiz, o que é que eu fiz aqui? Eu disse que todas as linhas da coluna 3 recebem valor 30. Atribuir, tá vendo? Aí que eu estou dizendo que todos os elementos da linha 4 vai receber 40. Tá aqui, ó. Aqui eu estou dizendo que todos os elementos da coluna da linha 2 vai receber vazio. O que é isso aqui vazio? Eliminei. Ou seja, eu peguei essa linha aqui, ó. Essa aqui, ó, 6, 7 e 8, eu botei o que? Elemento nulo. Quando eu botei nulo, eu simplesmente apaguei da minha matriz. Sumiu. Eu abri, fechei colchete, apaguei a matriz. E também posso atribuir uma faixa, ó. Aqui eu estou dizendo o que? Todas as linhas
da coluna 1 à linha 5, espaçado de 2 em 2. Quem é? A1, A3, e soma. Dá 5, ó, mas e A4? A6 não vai, que não existe, que passa de 5. Então foi o que? A1, A3 e A4. Então soma aqui. Então apaguei todas essas colunas aqui, ó. A linha permaneceu. Então ficou essa e ficou essa. Eu apaguei A1, A3 e A5. Certo? Então, é uma operação. Ficou complexo? Repita. Fica de exercício para vocês reproduzirem isso aí. E numa avaliação eu vou cobrar o resultado. Tá certo? Então estudem. Certo? Então vamos ver aqui. Tem algumas operações matrizes simples. Que eu digo o quê? Eu digo size, eu digo o tamanho da matriz. Certo? Aqui eu tenho o número de colunas. Size é o tamanho da matriz toda completa. Mas se eu disser o parâmetro 1 é só as linhas, parâmetro 2 é só as colunas. Se eu quiser também atribuir os dois, NLNC, número de linhas, número de coluna, ele bota dentro da matriz, usa esse formato. Experimento, vou deixar como exercício para você usar. Posso também fazer aqui. Então o length dá o que? A dimensão vai maior comprimento, a maior matriz. O que é a maior dimensão? Se é linha ou coluna que vai ter. Aqui a quantidade de elementos, ele vai somar linhas e colunas, somar. E aqui ele vai dizer se a matriz é vazia, se é nula. Isso é operações, eu quero fazer um teste, um if, saber se existe a matriz, criar, não, certo? E tem algumas funções só no Octave, que no MATLAB eu tenho que usar isso aqui, para saber o número de linhas e colunas. O Octave ele faz mais simples, ó, linhas e coluna, tem uma função. Então, se você for usar o MATLAB, você não usa isso aqui, certo? Mas o Octave aceita. Algumas operações com matriz. Algumas operações com matriz eu tenho aqui, ó. Eu crio uma matriz, tem, ó, 1, 2, 3 linhas, 3 por 3. O que é que eu faço? 0,5 vezes A. Eu estou multiplicando todos os elementos da minha matriz por 0,5. Está aqui, ó. Essa aqui é a matriz A. E aqui eu multipliquei todos eles por 0,5. 3 vezes 0,5, 16,5. Menos 8 vezes 0,5, menos 4. E assim por diante. Vamos ver a matriz T. Ele é a matriz o quê? Transposta. Eu pegar, botei transposta. Está aqui. Então a transposta vai ser feita aqui. Alguns ele pode dar um número complexo, depende de função, vamos ver lá. Função I é inversa da matriz. Esse algoritmo eu vou falar para vocês depois. Esse algoritmo INV já tem uma função mais nova que ele recomenda usar de um outro formato. Mas por enquanto vou apresentar isso aqui, o inverso de A. Porque pode dar número complexo aqui em alguns casos. Mas não que está errado. A função inversa de A está correta. Só que ele pode ter alguns casos só na parte complexo ele muda o formato. Mas continua válido. E aqui eu estou. Operações muito mais complexas aqui, ó. A vezes B. Quem é A? A matriz 3 por 3. Quem é B? Continua sendo a matriz 3 por 3. Então posso multiplicar. O resultado da matriz o quê? 3 por 3. Vou somar com a matriz T, que é uma transposta. É uma 3 por 3. Então continua funcionando. Quem é a matriz I? Foi uma inversa, uma 3 por 3. Então se eu atender toda a parte de índice, de linhas e colunas, e seguindo as regras da álgebra, vai estar tudo correto. Então tem cuidado com isso. E D já está bem explícito aqui. Calcula o quê? Determinante do cálculo matriz. É só basta chamar essa função, já calcula. Então não precisa vocês quando faz a mão, pega a linha, coluna, repete as últimas duas colunas. Ah, pessoas, deu um trabalho, mas aprendi a fazer. Matriz 3 por 3. E se for matriz 20 por 20? 50 por 50? Haja caderno e haja caneta Bic para você fazer isso aí. Então é melhor você pegar e usar uma ferramenta calculadora. Então o Octave usar com a máquina de calcular. Apesar desse número, calcular. Tem algumas funções aqui. Operação com vetores é parecido, só que eu tenho alguns vetores mais simples, que são esses vetores. Tá aqui um vetor coluna 9638, ó. Fui dando ponto e vírgula. E o y. Se eu multiplicar um pelo outro,
coluna, tá aqui 4 linhas, uma coluna, vezes uma linha por coluna, vai dar uma matriz 4 por 4. E se eu multiplicar outro pelo outro, 1 por 4 vezes um 4 por 1, vai dar uma matriz 1 por 1. Isso é chamado da álgebra o quê? Produto interno e produto externo, certo? Isso aí vejo no assunto de matrizes, vetores, no assunto de onde tem o espaço vetorial, tem esse assunto aí, e aqui está exemplificado como fazer a operação. Isso eu já falei, a operação elemento, elemento, então já está explicado aqui, já adiantei, então tá, vocês olharem, dá pausa aqui, olhar o que faz uma. Tá duas matrizes, tá aqui 3 por 3, ou matriz 2 por 2, cria a matriz 2 por 2. Então quando eu fiz ela aqui, ela tá, fiz a matriz aqui xy, e o elemento aqui não é a soma de matriz, no caso vai dar igual, porque o elemento é elemento e a soma vai dar a mesma coisa, mas a multiplicação não. Ele já muda um pouco mais. Por quê? Porque a operação de multiplicação de matriz é uma coisa, elemento é elemento da matriz é outra coisa. Mesma coisa a divisão, elevando a potência, ó. Uma coisa é elevar a potência 2, que é x, vezes a matriz x. Aí já óbvio que vai ter uma matriz quadrada, só pode ser uma matriz quadrada e elevado ao quadrado. Isso aqui eu vou chamar a atenção de vocês. Vou ver se tem uma matriz 2 por 2. Eu tenho aqui, tem uma matriz A. Vou ver qual. A. Pronto. Ó, A elevado ao quadrado. É A vezes A. Tá vendo aqui, ó? A matriz A vezes A. Agora, se eu botar A ponto cochete 2, cada elemento de A vai ser elevado ao quadrado. Tá aqui, ó. 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. Ok? Reproduz esses exemplos. Tá aí para vocês reproduzirem. Pegar, olhar essas imagens e reproduzir. Mesma coisa para divisão, multiplicação e por aí segue. 10 operações elemento a elemento. Nós temos outra elemento a elemento. Tenho aqui, ó, elemento a elemento, matriz, está aqui, soma, multiplica, mesma coisa, mais o exemplo. Tenho aqui, estou comparando as multiplicações, o PQRS que eu estava falando para vocês, ó, tá vendo? Essa daqui, P minúsculo, é diferente da P maiúsculo e maiúsculo. Então tá aqui, ó, a prova. O P minúsculo e o P maiúsculo, certo? São matrizes diferentes. Pronto, mostrando que é diferente elemento a elemento. Alguma dúvida, podem ficar comigo. Reproduza, mas eu deixei a figura aí, tá bem fácil, vocês conseguem reproduzir. E algumas matrizes especiais, zeros, ones, aí quer dizer identidade, certo? Rand, que é a que eu já utilizei para vocês, que ela é aleatório. Quando botei um número, fiz uma quadrada. Se botou uma matriz 3 por 4, boto 3 e 4, ele gera uma matriz aleatória. Os valores são 0 e 1. Eu quero uma matriz aleatória entre 0 e 100. Aí o que é que eu faço? Eu pego, gero de 0 e 1 e somo com 100. Eu quero uma matriz aleatória entre 100 e 200. Eu gero de 0 a 100 e depois somo tudo com 100. Eu pego a base e somo. Certo? E tem algumas outras matrizes de distribuição gama. Isso é só quando vocês forem ver estatística que vocês vão ver o tipo de arredondamento, matriz de distribuição. E às vezes interessante, mas vamos deixar para depois, que é a matriz dura. Ele gera uma matriz, mas sem nenhum elemento. Ok, pessoal? Então acho que por hoje já ficou bem longa essa aula aqui. E vocês reproduzem o exemplo, certo? Ok? Então, por hoje é só. Pratiquem. Então, até a próxima aula.